Ministério das Relações Exteriores de Israel anunciou que vai rebaixar as relações com o Brasil depois que o Itamaraty ignorou a indicação de um novo embaixador. Israel havia indicado o diplomata Gali Dagan em janeiro para assumir a embaixada em Brasília. Para exercer a atividade, no entanto, é necessária a autorização do país. Israel informou ter retirado a indicação de Dagan e acrescentou que não vai submeter um novo nome ao Itamaraty, declarando que as relações com o Brasil serão conduzidas em um patamar inferior diplomaticamente. É pauta para conversarmos com Marcos Iskind sobre esse assunto. Nosso comentarista Marcos Iskind, que já divide a tela comigo aqui. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Eu sei que hoje Israel já vive aí um dia muito atípico, mas eu queria começar falando sobre essas conversações de Israel com a Síria. Sobretudo, isso daí não vai ser abordado, essa potencial entrada de Israel em Gaza, tudo isso e muito mais, eu acho que são pautas importantes para a gente ouvir você. Muito bem. Realmente as coisas aqui em Israel estão andando num ritmo meio alucinante. As notícias estão extremamente importantes e podem modificar o panorama do Oriente Médio. Começamos então com a sua primeira pergunta a respeito de Israel e Síria. Israel e Síria, teoricamente, ainda estão em guerra, ou seja, em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, não foi assinado com a Síria um acordo de paz e nem sequer um cessar-fogo. Ou seja, do ponto de vista técnico, do lado sírio, a guerra continuou. Aliás, isso era dito e redito por Assad, enquanto ele foi presidente, até a sua queda. Ele constantemente mencionava o fato de que Síria e Israel, tecnicamente, ainda estão em guerra. Israel não utilizava esse tipo de retórica. Enfim, com a queda de Assad e a subida de Al-Juliani e Sara para a presidência da Síria, as coisas aparentemente começam a mudar. É interessante que a expectativa era que a mudança fosse para muito pior, função do fato de que Al-Juliani era um líder de um movimento identificado com o ISIS, que é um movimento terrorista da pior espécie. Mas é interessante que ao assumir a presidência, ele teve uma tremenda mudança de comportamento e depois de décadas de hostilidade, guerras, né, Israel e Síria agora começam a se aproximar de um acordo de segurança, ainda não é um acordo de paz, mas um acordo de segurança pela primeira vez. Tem entendimentos entre Israel e a Síria, e o ministro da área estratégica de Israel se encontrou com o ministro do exterior da Síria já 2 vezes, com a presença, inclusive, de intermediários norte-americanos, uma coisa que não acontecia desde 1974. Eles se encontraram buscando entendimentos para desmilitarização das colinas do Golan lá na Síria e a possibilidade de abertura de um corredor humanitário até a cidade ou a região de Essueida. Essueida é uma região dentro das montanhas sírias, onde vive a população drusa. Para o nosso ouvinte que não está habituado a conhecer, os drusos são uma dissidência dentro do islamismo, assim como existem sunitas e xiitas, que são as duas linhas mais conhecidas no Ocidente, mas há também os alauítas, há diversos outros grupos, e um dos grupos é o grupo druso. O grupo druso tem como característica religiosa a obrigação de serem leais ao país em que vivem. Isso faz com que os drusos no Líbano sirvam no exército libanês, os drusos aqui em Israel todos servem no exército israelense, e o mesmo ocorria na Síria. Mas sempre houve uma perseguição religiosa aos drusos por não compactuarem com as formas religiosas de ação, tanto de sunitas como de xiitas, uma vez que eles têm sua própria
orientação religiosa. Seria alguma coisa como, dentro do cristianismo, você tem os evangélicos por um lado e os católicos do outro. Do lado católico você tem ainda uma subdivisão com as igrejas católica romana, mas tem também as ortodoxas, como a ortodoxa grega, a ortodoxa etíope, etc., maronita, etc. E do lado evangélico você tem batistas, presbiterianos e toda uma grande série de correntes. Também o mesmo corre dentro do islamismo. Mas os drusos têm sido muito perseguidos a partir da Revolução, principalmente pelos beduínos, ajudados pelo exército sírio. A região de Essueida é uma região onde vive uma grande porcentagem dos drusos na Síria. Ela está não muito longe da fronteira israelense e os drusos vêm pedindo a abertura de um corredor humanitário para que Israel ofereça a eles alimentos, ofereça a eles tratamento médico, e alguns lá chegam a falar em separar a região de Essueida da Síria para se anexar a Israel. Logicamente que isso não é alguma coisa nem de interesse da Síria e tampouco de Israel, mas a abertura de um corredor humanitário para que Israel possa defender esses drusos dos ataques dos beduínos é um dos assuntos que está em pauta nessas negociações. Esse acordo de segurança, que há muito pouco tempo atrás a gente poderia dizer até que é imaginação, né? Pode ser assinado ainda no mês de setembro, e os Estados Unidos e os estados do Golfo estariam interessados em que isso ocorra. Em contrapartida, tanto os países do Golfo, e aqui a gente tem que mencionar especificamente os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, em menor escala o Catar, estariam interessados em ajudar a reconstrução da Síria depois da terrível guerra civil que durou tantos anos e matou mais de 750 mil cidadãos sírios durante o governo de Bashar al-Assad. Esses países do Golfo, juntamente com um apoio financeiro bastante significativo dos Estados Unidos, podem ajudar a Síria a se recuperar. Em contrapartida, esse acordo de segurança mútua pode ser o prenúncio de um futuro acordo de paz, apesar que Eshara declarou ainda hoje pela manhã, aqui em Israel nós estamos no final da tarde, mas hoje pela manhã ele disse que o acordo de paz ainda está distante. Mas o caminho para esse acordo de segurança mútua parece estar andando, e até muito bem. Muito bem. Isso no que diz respeito ao que acontece na região da Síria, e que pode ter um tremendo de um impacto em tudo que acontece no Oriente Médio, na medida em que seria mais um país que abandonaria a retórica bélica contra Israel e eventualmente possa chegar em algum momento futuro a uma paz. Muito bem, agora trazendo para a gente agora essa relação Brasil e Israel, que já tem sido bastante conflituosa desde o início do governo Lula 3. Ontem teve mais esse novo episódio aí, Israel rebaixando, depois do Itamaraty ignorar a indicação de um embaixador, alegando que o Celso Amorim, né, disse que um embaixador brasileiro teria sido humilhado aí em Israel. E agora a decisão de Israel de retirar uma indicação de Gali Dagan para atuar em Brasília, diz que não vai apontar nenhum novo nome para a posição. E no comunicado chama a atenção que a chancelaria israelense reafirma que o presidente Lula é considerado persona não grata pelo país desde 2024, por ocasião do ataque terrorista do grupo Hamas. Eu quero a sua avaliação sobre essa decisão do governo israelense de rebaixar o Brasil. O que isso significa? Na verdade, não foi o governo israelense que rebaixou o Brasil. Foi o Brasil que rebaixou as relações, e Israel simplesmente optou por transformar a conduta brasileira numa conduta nacional aqui em Israel. O que ocorre? Desde 2023, Lula e o responsável pela política externa, de fato, apesar de não ser de direito, Celso Amorim,
um reconhecido antissemita, prefaciador de livros do Hamas, etc., e é o homem que manda na política externa brasileira, sem dúvida nenhuma, eles, desde 2023, vêm tomando atitudes extremamente agressivas contra Israel. Em fevereiro de 2024, portanto, há praticamente um ano e meio, o Brasil chamou o embaixador brasileiro aqui em Israel para consultas no Brasil e não permitiu que ele voltasse até hoje. A embaixada brasileira aqui em Israel não tem embaixador presente desde fevereiro de 2024. Em janeiro de 2025, o então embaixador brasileiro, israelense no Brasil anunciou o seu desejo de aposentadoria. E o término da sua cadência se daria na metade do ano. Foi então apresentado a carta de agrément indicando o novo embaixador de Israel no Brasil, que era até então embaixador de Israel na Colômbia, seria transferido como embaixador para o Brasil. Isso, a indicação foi em janeiro. Desde janeiro, o governo brasileiro não respondeu numa situação muito pouco profissional e praticamente desconhecida nos anais internacionais. Quando se solicita um agrément, ou o país aceita ou o país rejeita. O Brasil não aceitou e não rejeitou. Ao contrário, o Brasil simplesmente não respondeu às diversas chamadas de Israel para a autorização da vinda do embaixador israelense. Isso foi num contínuo até que, em julho, o então embaixador Zonshine voltou para Israel para curtir a sua merecida aposentadoria. E aí o Brasil disse que não daria o agrément para o embaixador israelense, o novo embaixador israelense, ir ao país. Ou seja, foi o Brasil que reduziu o nível de representação entre Brasil e Israel. Primeiro, ao retirar o embaixador daqui de Israel em fevereiro de 2024, há um ano e meio, e ato contínuo, agora em julho desse ano, dizer que não aceitaria um novo embaixador israelense. Tendo isso como uma realidade, Israel não tinha outra ação a fazer a não ser reconhecer que as relações entre os dois países estão realmente estremecidas e avisar que rebaixa, então, o nível de representatividade no Brasil, não mais ao nível de embaixadores, mas ao nível de encarregados de negócios, como o Brasil já tem aqui em Israel há um ano e meio. Eu acho que a opinião de Lula e de Celso Amorim não representa a opinião da maior parte da população brasileira. A esmagadora maioria da população brasileira usa com muito apreço uma série de invenções israelenses. Poucos brasileiros que têm automóvel deixaram de instalar o Waze, que é uma invenção israelense. Quase todos os motoristas brasileiros têm o Waze no seu carro. Quase todo mundo no Brasil que utiliza celular e escreve no celular, como no Instagram, no Telegram, no Facebook, etc., no WhatsApp, eles usam uma tecnologia israelense. Foi Israel que inventou a escrita no celular. E ninguém no Brasil deixa de usar isso porque Lula e Amorim querem romper qualquer relação com Israel. Nenhum doente cardíaco no Brasil deixa de implantar um stent cardíaco se ele tem um problema no coração, e o stent cardíaco, de novo, é uma invenção e é uma patente ainda israelense, essa patente sequer ainda venceu. Então, todo stent colocado aí no Brasil, não interessa se ele é fabricado no Brasil, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos ou aqui em Israel, de qualquer forma, a patente é israelense e os royalties são pagos aos inventores israelenses. Então, o Brasil se beneficia de muitos inventos israelenses, e eu acredito que Israel não deixará de suprir todos esses investimentos e todos esses... Desculpa, eu esqueci de mencionar a coisa mais importante. Todos os computadores utilizam algum tipo de firewall. Firewall é uma invenção israelense, da empresa Check Point. Hoje existem algumas empresas de firewalls, todas israelenses. Não há empresa de firewall americanas ou inglesas ou francesas. Então,
Israel não vai suspender a entrega de toda essa tecnologia para a população brasileira, mesmo porque não existe um contencioso entre o Estado de Israel e a população brasileira. Sim. O contencioso é entre o PT, PSOL e Celso Amorim, Lula, enfim, esse grupo que administra o Brasil, que transformou uma situação realmente preocupante e que poderia ser solucionada por caminhos diplomáticos, transformou isso numa guerra midiática tremenda. Verdade. Eu acredito Sim. que o Brasil tem bem mais a perder do que Israel, se Lula leva isso ainda mais adiante. Essa falta de diplomacia, o tom até subiu mais ainda nessa manhã de terça-feira, porque o ministro de Defesa de Israel, Israel Katz, criticou mais uma vez o presidente brasileiro, chamou Lula de antissemita, apoiador do Hamas e o associou ao líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. A escalada segue, né, Marcos? A escalada segue e eu não acredito que... Eu particularmente não gosto de Israel Katz, particularmente temos divergências muito grandes do ponto de vista político. Israel Katz é um homem de direita, ele não é de extrema direita, mas ele é de uma direita tendendo à extrema. Eu sou uma pessoa mais de centro, então temos divergências significativas do ponto de vista político, mas no que ele falou hoje, infelizmente eu sou obrigado a concordar. Lula tem assumido atitudes antissemitas. Haja visto ele tirar o Brasil da organização da luta contra o antissemitismo. Lembrando que o racismo começa com judeus, mas não termina com judeus. E o próprio Lula, que há 2 meses atrás, ou há 1 mês e meio atrás, tirou o Brasil da Organização de Observação do Antissemitismo, esse mesmo Lula, nessa semana, já considerou uma vergonha que um negro represente o Brasil numa foto. Então, a gente vai vendo que esse racismo não se limita à questão judaica. Esse racismo começa a permear já, nesse momento, para os negros e, quem sabe, logo mais para ciganos e para outras minorias.